Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, lembre-se de deixar o seu joinha, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada do que está por vir. Agora, vamos começar. O Lago Michigan, você sabe, não é apenas um espelho d'água imenso cercado por cidades vibrantes e portos industriosos. Ele é uma rota histórica de comércio, um corredor aéreo agitado e, ao mesmo tempo, um laboratório natural para fenômenos atmosféricos complexos que nos revelam uma realidade perturbadora. Entre brumas, inversões térmicas e tempestades repentinas, formou-se um terreno fértil para relatos de objetos voadores não identificados. Desde meados do século XX, a região dos Grandes Lagos abriga uma crônica persistente de luzes anômalas, trajetórias impossíveis e silêncios oficiais que alimentam tanto o ceticismo quanto o fascínio popular. Os moradores ribeirinhos, navegadores e pilotos têm suas próprias histórias. Luzes que surgem acima da água, pairam em absoluto silêncio e mudam de direção de forma abrupta, como se não obedecessem às leis da física. Já ouviu falar de objetos que se separam e voltam a se juntar, como se pequenos núcleos invisíveis os atraíssem? Nas noites claras, refletem no lago como colunas brilhantes. Em noites de neblina, parecem surgir e desaparecer na cortina úmida que envolve tudo. À distância, confundem-se com aeronaves convencionais, drones ou até mesmo estrelas, mas a duração, a altitude variável e a aceleração inesperada, tudo isso desafia explicações simples. Entre os episódios mais intrigantes, destaca-se aquela noite de 8 de março de 1994. Dezenas de ligações ao serviço de emergência vieram de Holland, Muskegon e inúmeras comunidades ao longo da costa oeste de Michigan. Testemunhas independentes falavam de luzes múltiplas flutuando sobre o lago e o interior, às vezes em formação triangular. Um meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, operando o radar de Muskegon, captou múltiplos alvos que realizavam ascensões e descidas, deslocando-se em saltos e formando agrupamentos coerentes. Os ecos não se comportavam como precipitação ou aves, mas algo mais insidioso. Registros e gravações das chamadas ao atendimento emergencial viriam a compor um dossiê local robusto, com observação visual e dados instrumentais que convergiam de um jeito raro. Apesar de toda a agitação e da cobertura jornalística, não houve confirmação de interceptações militares naquela noite, e nenhuma explicação definitiva foi estabelecida. O histórico regional é denso, repleto de investigações e respostas públicas que marcam a memória coletiva. Durante as décadas de 50 e 60, o projeto Blue Book da Força Aérea dos Estados Unidos compilou e classificou milhares de relatos, incluindo ocorrências em Michigan. A maioria foram rotulados como astros, aeronaves ou balões, mas uma fração permanece sem solução. Na década de 60, uma onda de avistamentos gerou a famosa explicação do gás dos pântanos, contestada por moradores e autoridades locais, deixando um legado de desconfiança. A Guarda Costeira registrou inúmeras chamadas referentes a luzes sobre a água, muitas atribuídas a embarcações ou miragens, mas alguns relatos persistiram além dessas explicações simples. Anos recentes trouxeram novos casos e tecnologias de registro. Câmeras de estações de televisão em Milwaukee captaram, em uma madrugada da segunda metade da década de 2000, fileiras de luzes pairando sobre o horizonte lacustre. As explicações sugeriram aeronaves em aproximação, reflexos em camadas de inversão, mas a impressão de suspensão e estabilidade reacendeu o debate. O quanto a interface entre água fria e ar quente pode distorcer nossas percepções e sensores. Em meio a tudo isso, iniciativas de transparência em fenômenos aéreos não identificados reacenderam o interesse por arquivos estaduais, pedidos de acesso a informações e reanálises de fitas, fotografias, logs de radar, tudo arquivado há décadas. O dossiê lacustre se entrelaça a tragédias e lendas. No início da década de 50, um voo comercial desapareceu sobre o Lago Michigan em uma severa tempestade.
nunca sendo completamente recuperado. A explicação oficial fala em condições meteorológicas extremas, mas a ausência de destroços e o magnetismo do desconhecido alimentam especulações. A comunidade de pesquisa marítima busca rebater isso com levantamentos de sonar e reconstruções meteorológicas, mas ainda assim a narrativa se expande. As evidências materiais variam, há sequências de radar que parecem confirmar trajetórias erráticas, mas podem muito bem refletir ducting e camadas de inversão, produzindo ecos fantasmas. Fotografias e vídeos impressionam, mas carecem de escala e referência. Registros de rádio entre despachantes e patrulhas adicionam credibilidade a noites de intensa atividade, mas quase nunca resultam em desfechos definitivos. O que se revela é um mosaico de testemunhos convergentes, dados meteorológicos e uma verdade dupla, entre processos naturais frequentemente subestimados e padrões que permanecem anômalos, mesmo após escrutínio rigoroso. A participação direta da militare, quando documentada, tende a ser indireta e burocrática. Registros de segurança, de espaço aéreo, são comuns. Após tudo isso, a densidade de dados contrasta com a rarefação de conclusões oficiais, sustentando a sensação de um enigma à espreita, onde cada luz sobre o lago pode ser tanto uma aeronave convencional, quanto algo que não se encaixa nas definições conhecidas. Ao final, os avistamentos no Lago Michigan revelam, mais do que maravilhas, um campo de incerteza metódica. O cenário apresenta variáveis atmosféricas complexas, rotas aéreas intensas e ilusões de ótica poderosas. E ainda assim, casos como o de março de 94 permanecem como marcos difíceis de encerrar com explicações ordinárias. Faltam dados de vários espectros, faltam medições simultâneas de alta resolução e sobram lacunas deixadas pelo tempo. O mistério persiste, não para provar visitantes, mas como um convite à investigação disciplinada, ao cruzamento de registros e ao reconhecimento de que o lago, com sua vastidão e suas camadas de ar, água e luz, continua sendo um espelho que devolve tanto nossas certezas quanto nossas dúvidas,